Eu quero aproveitar esse gancho para todos que estão nos acompanhando e declarar publicamente a minha palavra também de gratidão ao pastor Muracava. Como ele disse, pastor Muracava foi o homem que Deus usou para virar uma chave na nossa vida logo no início, quando recém chegamos no Mevan. Para quem não sabe, o pastor Muracava foi o homem que Deus usou para nos impulsionar, né? E como a paternidade ela tem muito a ver com impulsionamento, né? Com você pegar os filhos e impulsionar, não para que eles vivam o seu propósito, mas para que eles vivam os propósitos deles. Então, isso foi muito interessante, eu sou muito grato. Já quero começar assim, deixando minha gratidão ao pastor Muracava, que foi um paizão para nós num período muito pontual da nossa vida, um período muito específico, pontual da nossa vida. O pastor Muracava exerceu um tipo de paternidade espiritual que fez muita diferença para o que hoje a gente está vivendo, para o que hoje a gente está desenvolvendo dentro da nossa vocação. Então foi muito bom, pastor. Eu queria deixar minha gratidão. O tempo que nós estivemos juntos, trabalhando na missão, estivemos juntos, sempre frequentando a casa do pastor, viagens. Foi um tempo assim muito precioso, do qual eu sou muito grato, muito grato. Eu queria deixar essa palavra para início, né? Para começar, para todo mundo que está nos acompanhando. E dito isso, eu sinto uma alegria muito grande de poder estar aqui, pastor. Muito honrado pelo convite, muito feliz nessa conferência Filhos de Propósito. Esse tema que nos remete à paternidade. Paternidade é o coração de tudo que a gente desenvolve como plataforma Mevan, em todos os campos. Sempre tem aquilo que nos une. Eu costumo dizer que aquilo que nos une, o coração que nos une, a essência que nos une é a mesma, é a essência de paternidade para as nações. Então, quando a gente fala de projeto missionário na América Latina, no Peru e em toda a América Latina, nós estamos falando de exercer essa paternidade e expandir a paternidade que hoje nós temos como essência, que nós acreditamos, e esse é o nosso coração que a gente tenta espalhar pelo mundo, né? Talvez se a gente fosse resumir, a nossa missão é de espalhar essa paternidade para o mundo todo, mostrando que Deus é Pai, e da mesma forma que Deus é Pai, Ele nos levanta como pais espirituais nessa geração, para deixar um legado, pais espirituais para deixar uma marca, pais espirituais para exercer aquilo que Jesus fez com seus discípulos, exercer aquilo que os apóstolos fizeram com aqueles que vieram depois, e que nós exercemos isso até hoje, e é um dos chamados nossos como igreja, viver essa paternidade. E eu queria falar que quando eu penso em paternidade, a primeira coisa que me vem, uma das palavras que me vem quando eu penso em paternidade é a palavra intencionalidade. Por que intencionalidade? Eu acredito que, de alguma forma, Deus tem nos chamado nos últimos tempos, Deus tem nos chamado nos últimos dias e reativado isso dentro de nós, que é justamente a consciência de uma intencionalidade na nossa paternidade. A paternidade, ela é isso, eu não quero chover no molhado. Paternidade, ela dá destino, a paternidade impulsiona, a paternidade é aquilo que prepara o caminho, pavimenta o caminho para os filhos andarem, não para os filhos somente andarem, mas para os filhos correrem, para os filhos voarem. Então, a paternidade, quando nós entendemos a paternidade de Deus, e essa paternidade manifesta depois em homens naturais, em homens normais, em homens, em humanos, em pessoas normais, em homens com falhas, com defeitos, mas que ainda assim Deus chama, Deus convida para fazerem parte desse projeto de paternidade. Nós temos ensinado que nós necessariamente não temos uma missão. A missão, ela sempre é do Pai. E Deus, ele nos convida a fazer parte da sua missão. A missão é sempre do Pai, porque é Ele sempre quem dá o primeiro passo. É o Pai sempre que nos chama, que nos vocaciona. É o Pai que nos alcança por sua graça. É o Pai que nos tira dos nossos lugares
de medos, de fraquezas, de dores, e nos chama a fazer parte de algo que é muito maior do que nós. Então, a missão ela é do Pai. Então, o Pai, ele compartilha, ele nos chama para fazer parte da sua missão, ele nos chama para fazer parte daquilo que ele está fazendo no mundo, e uma das maneiras mais grandiosas e belas e maravilhosas que Deus nos convida para fazer parte da sua missão é nos chamando para ser pais. É nos chamando para ser pais. Então, um dos modos mais lindos que Deus nos convida para fazer parte da sua missão é nos chamando para ser pais. E nesses dias, eu acredito, e a partir de um entendimento das Escrituras que eu quero trazer, é que Deus, quando chama pessoas para fazerem parte da sua missão, ou seja, chama pessoas para serem pais espirituais, chama pessoas para fazerem parte dessa missão de espalhar a paternidade, de impulsionar pessoas, de discipular pessoas, de discipular filhos, de preparar filhos, de ter filhos como flechas numa aljava que são preparadas para serem enviadas, para serem lançadas nas nações, para serem lançadas para cumprir a grande comissão. Uma das coisas mais belas é que Deus, na Bíblia, sempre tratou paternidade como algo intencional. E o que eu quero dizer como algo intencional? Deus trata a paternidade como algo importante. Deus trata a paternidade, o entendimento, a revelação de Deus como Pai, essa revelação que Ele imprime em nós, para que nós possamos espalhar isso, essa revelação de Deus como Pai, isso que Ele imprime em nós, Deus faz de maneira intencional. Deus faz de maneira planejada. Deus sempre desejou se revelar como Pai. Deus sempre desejou se revelar não simplesmente como o Deus transcendente, como o Deus divino, como o Deus distante, o Deus criador do universo, mas ele sempre também quis se revelar como Deus imanente, ou seja, o Deus que se revela, o Deus que se faz conhecido, o Deus que vive um relacionamento pessoal com aqueles que o entendem como Pai. Tanto que Jesus veio revelar esse Pai. Jesus veio revelar essa consciência que estava, eu não digo que não existia, mas é que ela estava de algum modo perdida, que ela estava, essa consciência de Deus como Pai, de Deus como ser pessoal, de Deus como ser que ama, ela estava um pouco perdida mediante a história do Velho Testamento, mediante a história da rebeldia de Israel no Velho Testamento. Então Jesus vem e ele traz mais clareza, Jesus vem e traz luz, Jesus entra no lugar escuro do mundo, nas trevas da humanidade, e acende a luz e diz, essa luz do mundo é Deus como um Pai que se relaciona, como um Pai que ama, como um Pai que chama filhos para si, como um Pai que chama filhos para os amar, para os desenvolver, para os discipular, para os treinar. Então, essa consciência de Pai, Jesus veio nos revelar. E Jesus era intencional nisso. Jesus discipulou pessoas, preparou filhos espirituais de maneira intencional, de maneira planejada, de maneira com vistas em algo maior, com objetivos maiores, com planos, com projetos, com propósitos. Então, por isso que filhos de propósito também fala de intencionalidade. Filhos de propósito fala de filhos criados de maneira intencional, proposital, planejada, desenvolvida. Para quê? Para que eles vivam aquilo que Deus chamou eles para serem, e depois eles, como pais, porque nós costumamos dizer que o principal papel do pai não é formar filhos, porque filhos eles já são, mas o principal papel do pai é formar outros pais. E isso faz muita diferença, porque somente alguém que deseja formar pais é intencional. Alguém que deseja simplesmente ter filhos, no sentido paternalista, no sentido de controle, de governo, de manipulação,
não consegue criar novos pais, não consegue criar pessoas que vão desenvolver novos filhos, que vão dar continuidade, que vão seguir legado. Não conseguem. Então, uma das coisas que me admira no Evangelho, que me admira na missão de Deus, que me admira em Jesus e que me admira em quem segue a Jesus é a consciência de que nós temos que ser intencionais, planejados, para criarmos filhos de propósito. Eu fui um filho na minha paternidade biológica, muitas vezes treinado de maneira intencional. No que eu falar, irmãos, você que está nos acompanhando, no que eu falar em alguns momentos da nossa reflexão aqui, que eu falar da minha experiência, eu quero já trazer de pano de fundo que eu sou uma experiência do oposto. E por que eu digo oposto? Eu vou explicar. Porque a maioria, e talvez as melhores pessoas que falam acerca de paternidade hoje, são pessoas que não tiveram pais e que tiveram que, de algum modo, aprender essa paternidade com Deus e hoje exercem essa paternidade com os seus filhos, hoje desenvolvem isso com os seus filhos, mas muitos deles não tiveram pais. Nós vemos o próprio exemplo da nossa casa, né? Hoje o nosso pai espiritual, que é o pastor Luiz Hermínio, ele não teve paternidade ou teve problemas com a sua paternidade. Então, nós vemos hoje grandes homens que, por causa de um milagre da graça de Deus, falam de paternidade a partir dessa revolução que Deus fez na vida dessas pessoas. Então, elas têm hoje autoridade para falar de paternidade a partir delas para frente e talvez não a partir delas para trás. Mas eu quero dizer, e eu me alegro com isso, por mais que hoje na igreja nem todos se alegram, mas eu me alegro porque eu quero testemunhar e trazer um pouco das minhas experiências nesse sentido do lado oposto, porque eu fui alguém que eu tive pai, eu tive paternidade bem resolvida, eu tive paternidade intencional, eu tive um pai que desde pequeno ele olhava para mim e ele planejou, ele intencionou, eu vou fazer o possível para criar no Natan um homem de Deus. Eu não sei se o meu pai está acompanhando, é possível que ele esteja talvez nos acompanhando aí ou não, porque é sábado, ele deve estar em algumas outras funções como pastor. Meu pai é pastor de igreja, há quase 10 anos, pastor de igreja local, um homem incrível, um homem muito sábio, não um homem de muitas palavras, mas um homem que as poucas palavras são muito diretivas, um homem de mesa, um homem que você conhece o coração dele, a essência dele, a realidade dele quando você senta na mesa e você vê transbordar dele sabedoria, você vê transbordar dele uma graça para aconselhar pessoas, para dar destino a pessoas. Então, eu tive pai. E eu quero trazer hoje para você o testemunho de alguém que teve pai. A diferença que faz na vida, a vida de alguém que teve pai, que teve essa paternidade. E quebrar, talvez, com você alguns mitos de quem tem paternidade. Porque eu dizendo aqui para você que eu tive pai, eu tive um pai intencional, eu tive um homem de Deus como pai, eu tive um pai que me deu destino, que me deu direção, um pai biológico e lógico. Deus permitiu que outros pais espirituais cooperassem com o meu pai e entrassem dentro também dessa realidade para me ajudar, para me impulsionar em determinadas áreas da vida. E o pastor Muracava foi um deles que fez isso em um determinado tempo da minha vida. Então, você talvez olhe e pense assim, não, então esse menino teve uma vida perfeita, ele cresceu de modo perfeito, ele virou, né, tá virando pastor cedo, aprendeu cedo, foi fazer teologia cedo, foi fazer missão cedo. Não, não é bem assim. Eu quero dizer para você, e o primeiro mito que eu quero quebrar é que alguém que tem paternidade e uma paternidade saudável, como eu, graças a Deus, tive a oportunidade de ter, não significa que é alguém que vai ser perfeito. Não significa que é alguém que não vai ter problemas. Não significa que é alguém que em alguns momentos da vida não vai se pegar em conflito com seus pais.
em conflito de paternidade. Não é alguém que talvez em alguns momentos da sua vida não se pegue em conflitos de identidade. Não é alguém que teve pai como eu, não é alguém que vai ser perfeito sempre, que vai ter tudo sempre, que sempre vai ter clareza do seu destino, do seu propósito. Não é bem assim. Não é bem assim. Então, esse é o primeiro mito. Mesmo nós, e eu que tive a oportunidade de ter paternidade, eu quero trazer esse testemunho oposto para você. Né? Nem sempre nós temos que aprender, irmãos, eu acredito que a celebrar mais em nossas igrejas, em nossas comunidades. Nós temos que celebrar o testemunho não só daqueles que passaram pela prova e venceram, mas por aqueles que foram sempre conservados dentro do propósito divino, ou conservados dentro, talvez, de uma vida de santidade, ou de uma vida de pureza, ou de uma vida onde teve paternidade. Então, eu quero trazer para você essa consciência de alguém que teve, eu tive, e quebrar o primeiro mito com você de que não significa você que vai exercer paternidade de modo, né, com seus filhos, ou você que de algum modo não tem isso com o seu pai e imagina ter e sonha ter, e talvez o que você mais deseja é restabelecer uma conexão de paternidade com seus pais, e você pensa que talvez quando isso acontecer vai estar tudo resolvido. Você pensa que quando isso acontecer, então, você vai estar feito para o resto da vida, você nunca mais vai ter problema de identidade, nunca mais vai ter problemas. E não é assim, queridos. Você tem problemas. Nós temos dificuldades. Eu tive dificuldades em alguns momentos da minha vida com meu pai. Eu tive momentos onde as coisas não estavam claras para mim. Eu tive momentos onde me senti sozinho. Onde a gente se sente sozinho. Eu quero quebrar um castelo fantasioso sobre você e dizer que a realidade da vida de Deus em nós é uma realidade. A realidade de Deus em nós, ela toca, ela conversa com a nossa realidade humana. Nós não queremos trazer aqui uma ideia de super espirituais e porque tivemos paternidade na nossa vida, tivemos um pai que deu destino, tivemos um pai que ensinou os preceitos fundamentais do evangelho, das escrituras desde cedo, não significa que isso faz da sua vida uma vida perfeita. A realidade de Deus, ela toca e conversa com a nossa realidade humana. Então, eu tive problemas, tive dificuldades, tive momentos de rebeldia, mesmo tendo um pai sábio, tendo um pai que exerceu isso sobre mim. O segundo mito que eu quero quebrar é que pais que exercem paternidade não são pais perfeitos. Pais que exercem paternidade do jeito de Deus, a partir dos fundamentos de Deus, não significa que são pais perfeitos. Não significa que são pais que não vão errar com você. Não significa que são pais que não vão falhar com você, ou que não vão falhar consigo mesmos, ou que não vão falhar no matrimônio, ou que não vão falhar na sua realidade. Pais que são pais e que exercem a paternidade divina são pais que erram, porque são pais humanos. Porque são pais que, mesmo que estejam bebendo de uma fonte paterna do evangelho, mesmo que estejam bebendo do entendimento da paternidade de Deus, de serem vistos como filhos de Deus e por isso exercem essa paternidade para os seus filhos, não significa que eles não são humanos. Não significa que não vão falhar. Não significa que não vão te decepcionar. Então, esse é o segundo mito que eu quero quebrar. Pais que exercem a paternidade de Deus são pais falhos. Então você que talvez esteja tentando exercer paternidade sobre os seus filhos de uma maneira que você não teve. Você que está tentando beber do evangelho e beber da paternidade de Deus para exercer paternidade dos seus filhos, não exija de você que você seja um super-herói. Você vai errar. E da mesma maneira, filhos, você que tem o seu pai tentando exercer a paternidade de Deus e beber dessa paternidade de Deus sobre a sua vida, fique tranquilo, porque seus pais vão errar. Seus pais vão falhar. Isso não significa que eles não estejam tentando ser pais segundo a paternidade que eles têm recebido de Deus. E muitas das dificuldades humanas que os seus pais enfrentam, para você que é filho, é porque ele não teve um padrão daquilo, ele não teve um modelo daquilo.
Mas ele está tentando, ele entende o que é a paternidade de Deus. Ele hoje está... Na verdade, acontece, é o terceiro ponto que eu quero trabalhar com você, acontece de muitos pais estarem tentando exercer a paternidade de Deus para os seus filhos, sendo que eles também estão tentando se encontrar como filhos de Deus. Entende? Isso é um desafio interessante para a gente pensar, porque eles receberam o evangelho, eles estão tendo a visão, a mente deles transformadas, mas eles, como pais, esses pais, eles também estão tentando se ver como filhos, ao mesmo tempo que estão tentando passar para os seus filhos uma paternidade de acordo com o evangelho, uma paternidade de Deus. Então, eu falo isso, por quê, queridos? Eu falo isso para dizer para você, tenha paciência e tenha esperança. Tenha paciência e tenha esperança. Não exija do seu pai aquilo que talvez ele não pode te dar no momento. E pais, tenham paciência também com os vossos filhos, porque os vossos filhos talvez ainda estão tentando entender o que é a paternidade de Deus. Por que eu digo isso? Eu digo porque aquilo que desce sobre os pais deve transbordar na vida dos filhos, só que nem sempre esse transbordar ele é fácil, ele é simples, porque ele envolve muitos processos. Resumindo esse primeiro ponto, eu quero dizer o seguinte, gente, todos nós estamos numa caminhada de nos entendermos mais como filhos e sermos mais desenvolvidos como pais. Todos nós estamos nessa caminhada. Eu, com 23 anos, hoje, eu ainda entendo que preciso, em alguns momentos, ser mais filho. Em algumas coisas em relação ao meu pai, se meu pai estiver vendo aí, um beijo, pai, se ele for ver isso depois gravado, beijo, te amo. Eu entendo que em alguns pontos eu preciso ser mais filho. Em alguns pontos eu preciso me entender mais como filho, não somente de Deus, mas no quesito até às vezes de honra, no quesito às vezes até de potencializar a minha filiação em relação ao meu pai biológico, baseado no meu entendimento da minha filiação de Deus Pai. Porque isso é uma verdade também, à medida que a sua compreensão da sua filiação em relação a Deus, como Pai de todos, como o Pai de amor de todos, quanto mais você se entende e se vê como filho de Deus, mais você vai conseguir se entender e se ver como filho de um homem falho, de um homem humano como qualquer outra pessoa. Então eu entendo que em alguns momentos eu preciso crescer também como filho. Mas eu também já estou numa fase da minha vida onde eu estou sendo desenvolvido como pai. Sendo desenvolvido como alguém que vai falar na vida de pessoas, sendo desenvolvido como alguém que vai dar destino, ser desenvolvido como alguém que vai pavimentar caminho para outras pessoas que vão vir. Mesmo sendo jovem, mesmo com 23 anos, já tenho pessoas que me ouvem. Já tenho pessoas que, de alguma maneira, a gente exerce uma paternidade e a gente tenta ajudá-las, aconselhá-las e dar destino, orientar, dirigir e, principalmente, ativá-las, impulsioná-las e impactá-las. Então, precisamos entender essa nuance de isso todos nós, não eu somente com 23 anos, mas o meu pai. Por que não dizer que o meu pai também não pode melhorar e crescer e se desenvolver como filho de Deus? Ele não tem mais o pai dele biológico vivo, que é o meu avô, mas ele ainda precisa, como todos nós, por isso que eu digo que é uma peregrinação cristã, um caminho, gente. Nós todos estamos nesse caminho. Então, nada impede de o meu pai se dar conta também, como eu sei que ele se dá, de que também precisa se desenvolver como filho de Deus, mas também é um pai. Então, essas nuances da paternidade, elas são importantes para a gente entender, irmãos, que nós estamos numa caminhada de crescimento, nós estamos numa caminhada de descoberta, nós estamos numa caminhada de se entender mais, estamos numa caminhada de nos vermos mais como pais.
Porque você que é jovem, hoje talvez você só se veja como filho, mas você já tem que começar a se ver como pai, porque você já tem que começar a se preparar a partir do entendimento da paternidade de Deus para aquilo que você tem recebido do Senhor, você também espalhar, como Paulo fala, aquilo que eu recebi do Senhor também vos ensino. Então, filhos, comecem a ter consciência de que vocês são os pais, não somente de amanhã, mas talvez já estejam começando a ser os pais de hoje. Pais, bebam, entendam que vocês são pais, mas também são filhos de Deus. E bebam dessa filiação, dessa paternidade de Deus como filhos, para poderem transmitir essa paternidade como pais. E eu vejo isso muito, um exemplo bíblico disso, para não dizer, né, pô, o Natan é um mestre, o Natan é um teólogo que vai falar uma hora aqui e não vai citar a Bíblia. Não, eu quero agora citar algo das Escrituras que me chama muito a atenção quando eu penso em paternidade, quando eu penso nesses quesitos, nesses pontos, que é justamente o relacionamento de um pai espiritual com seu filho. Justamente o relacionamento de Paulo com Timóteo. E se você tem uma Bíblia e quiser acompanhar comigo, a gente vai trabalhar um pouquinho nessa segunda parte, nessa segunda meia hora, acerca da segunda carta de Paulo a Timóteo, onde eu vejo essa realidade da paternidade, e não somente de um pai e de um filho, mas de um pai preparando um novo pai. Eu vejo isso ali na segunda carta de Paulo a Timóteo. Para você entender, a segunda carta de Paulo a Timóteo é provavelmente a última carta que Paulo escreveu em vida. Paulo estava preso em Roma há poucos, talvez, dias ou semanas da sua morte, nós não sabemos ao certo, mas acredita-se que 2 Timóteo foi a última carta de Paulo escrita. E você conhece o ministério de Paulo, você sabe a influência, a magnitude, a amplitude do ministério de Paulo. O Paulo escreveu metade do Novo Testamento, mais de metade do Novo Testamento. Paulo foi o homem que mais desenvolveu pessoas no Novo Testamento. Paulo foi o homem que mais plantou igrejas no Novo Testamento. Paulo foi o homem mais corajoso, um dos homens que talvez mais sofreu na pele depois de Jesus, as marcas do Evangelho. E esse Paulo, ele está prestes a morrer em Roma e ele escreve uma carta. Talvez, eu não sei dizer se Paulo tinha consciência ou não de que era a sua última carta, mas Paulo talvez tinha consciência de que estava próximo da sua morte. Paulo tinha consciência de que talvez em poucos dias ou semanas ele iria morrer, ele iria falecer, ele iria perder a sua vida por causa do Evangelho. E a primeira coisa que me admira aqui é que Paulo não decide escrever um tratado teológico, como, por exemplo, em Romanos, ele desenvolveu muito isso. Paulo não decide escrever cartas de orientações para as igrejas que ele havia fundado, Éfeso, Tessalônica, as igrejas da Galácia. Não, Paulo, na sua última carta, no seu último escrito, Paulo decide escrever a um filho na fé. E isso já é absolutamente incrível para mim, porque Paulo, sabendo que ia morrer, próximo da sua morte, ele entende que mais do que deixar um tratado teológico, mais do que deixar orientações para a igreja, para as igrejas, mais do que deixar um arcabouço de orientações e de conselhos para a igreja, ele prefere deixar um arcabouço de coração e de fé para um filho. Uau! Eu fico impactado já quando eu falo sobre isso, porque Paulo tinha consciência de legado, Paulo tinha consciência de entendimento geracional, Paulo tinha consciência de que, imagina, eu estou próximo a morrer, perto de morrer, o que eu preciso fazer é não somente deixar um tratado, eu preciso deixar um coração para um filho.
Eu preciso deixar um entendimento, uma paixão, um fogo, uma realidade. Eu preciso imprimir ainda mais essa realidade no meu filho Timóteo, porque eu sei que Timóteo vai dar continuidade àquilo que eu estou fazendo. Timóteo, eu não posso, talvez a consciência de Paulo é que Timóteo não vai ser só mais o meu filho Timóteo, meu filho espiritual Timóteo, mas Timóteo agora vai ser um pai. Timóteo, ele é um pastor jovem. Timóteo agora não precisa, Timóteo não pode mais só ter sua consciência de filho, mas eu preciso preparar Timóteo para ser um pai, porque eu vou morrer. Então a última coisa agora que eu quero escrever, que eu quero deixar registrado é um coração, é uma realidade para o meu filho Timóteo. E Paulo foi intencional nisso. Paulo foi de propósito. Paulo quis criar em Timóteo um filho de propósito, um filho intencional, um filho bem preparado, um filho bem desenvolvido. Eu quero gastar os nossos minutos aqui falando de algumas coisas que Paulo deixou para Timóteo, alguns legados que Paulo quis imprimir em Timóteo e ensinar para Timóteo, entre tantas coisas que ele fala aqui na segunda carta. Eu quero trazer alguns pontos ligados à paternidade divina, ligados à paternidade, ao entendimento de paternidade que Paulo deixou para Timóteo. Em primeiro lugar, está lá no versículo 4 do capítulo 1 de 1 Timóteo, que diz assim: eu lembro, Timóteo, das suas lágrimas e estou ansioso por ver você, para que eu transborde de alegria. Paulo está ensinando e dizendo a Timóteo que eu lembro das suas lágrimas, Timóteo. Ou seja, Paulo está dizendo que ele estava com Timóteo no período de lágrimas. E da mesma maneira, ele queria agora estar com Timóteo no momento de alegria. Por isso que ele diz: estou ansioso para ver você, para que eu transborde de alegria. Um pai é aquele que está com o filho e que desenvolve o filho tanto nos momentos de lágrimas como nos momentos de alegria. Paulo diz: eu estava com você nas suas lágrimas, Timóteo. Agora eu quero estar com você também na sua alegria. Paulo estava dizendo: Timóteo, eu estava com você nos seus momentos difíceis. Porque o pai, ele está com o filho nos momentos difíceis, mas está com o filho também nos momentos de alegria. Não é somente nos momentos difíceis, pais, que vocês precisam dar suporte aos seus filhos, mas nos momentos de alegria vocês precisam se alegrar e celebrar com aquilo que eles se alegram e com aquilo que eles celebram. Então essa é a primeira coisa. Paulo está dizendo: eu estive com você nas lágrimas, eu vi as suas lágrimas, eu vi os seus momentos difíceis, eu estive com você nos seus momentos de sofrimento, de dor, de dificuldade. E da mesma maneira agora eu quero estar com você nos momentos de alegria. Paulo continua e ele ressalta o papel, e eu quero abrir esse rápido ponto aqui. Nós estamos falando tanto de pais, mas Paulo não deixa de, ao falar Timóteo, relembrá-lo também da sua maternidade. Porque Paulo fala a Timóteo acerca da sua avó, da sua avó Lóide e da sua mãe Eunice. Então, Paulo também ressalta a maternidade que Timóteo teve. Então, você mãe, você mulher que está nos ouvindo, não pense que nós estamos deixando você de fora. Paulo não deixou você de fora. Paulo fez com que Timóteo lembrasse da maternidade que ele tinha tido. Paulo fez com que Timóteo... Inclusive, Paulo fala: Timóteo, eu lembro da sua fé verdadeira, da sua fé sem fingimento. A mesma fé sem fingimento que há em você, Timóteo, é a fé que habitou na sua avó Lóide, e é também a fé que habitou na sua mãe Eunice. Então, Timóteo também tinha esse aspecto de mãe, da maternidade, e aqui Paulo está falando de uma fé sem fingimento. Olha que coisa maravilhosa. A avó Lóide e a mãe de Timóteo Eunice conseguiram transmitir para ele, para Timóteo, uma fé que vai além da aparência, que vai além daquilo que se vê. É uma fé profunda, é uma fé sem fingimento, é uma fé sem maquiagem, é uma fé verdadeira. Então, sim, Paulo foi o grande pai espiritual de Timóteo, o grande pai que desenvolveu, que ativou, que treinou Timóteo. Mas Timóteo também tinha uma herança de sua mãe e de sua avó, que era uma fé verdadeira, uma fé sem fingimento. O versículo 6, Paulo vai dizer: por essa razão, Timóteo, eu venho lembrar-lhe
que reavive o dom que está em você pela imposição das minhas mãos. E aqui o terceiro ponto é que Paulo não somente impactou Timóteo, mas Paulo constantemente buscava lembrar Timóteo daquilo que ele havia recebido. O pai é aquele que sempre, constantemente lembra o filho daquilo que ele recebeu. Então Paulo fala, reaviva, eu quero te lembrar, eu quero reavivar aquilo que você recebeu de mim. Então lembre-se, Paulo, lembre-se, Timóteo, perdão, que você recebeu algo do Senhor. Então o pai, ele não só impacta, mas o pai, ele lembra constantemente. Você que é pai, não pense que por você ter criado simplesmente bem o seu filho, ter estabelecido fundamentos, você não precisa constantemente lembrá-lo daquilo que ele é. Lembrá-lo daquilo que ele recebeu. Pais, lembrem constantemente, inculquem constantemente aquilo que os vossos filhos receberam do Senhor. O meu pai fez isso. O meu pai, ele me criou sempre. Tínhamos momentos de reciclagem, que eram os momentos onde meu pai me chamava e falava, filho, você lembra os milagres que você já viveu? Porque a gente viveu alguns milagres em nossa vida, algumas dificuldades em nossa vida, principalmente com a perca do meu irmão. Eu tive um irmão, a nossa família perdeu o meu irmão e ele era bebê. Então, uma família que perde um filho, bebê, tem muitas dores, muitas marcas. Então, eu vim como uma resposta a essa dor. Eu vim como um milagre de Deus, como cura para essa dor que os meus pais haviam tido a partir do meu irmão, do falecimento do meu irmão com 1 ano de idade. Então eu vim como resposta disso. Eu vim como cura disso. E então meu pai constantemente me lembrava, filho, lembra que você foi chamado, você foi um presente de Deus, não só para nós, mas você representa um tempo de cura. Você representa um tempo de vida novamente para nós. Você representa um tempo de restauração da alegria. Então, meu pai constantemente me trazia e lembrava. Lembra as palavras que foram liberadas sobre você quando você era bebê. Quando você estava no ventre da sua mãe, homens já profetizaram sobre você e já falaram, ele será grande. Da mesma maneira que quando Isabel e Maria, elas se encontram, os bebês, eles saltam no ventre. Por que eles saltam no ventre? Eles saltam no ventre porque um chamado reconheceu o outro ali, o chamado que estava daquilo, o João Batista que estava no ventre de Isabel e o Jesus que estava no ventre de Maria, os chamados se reconheceram ali, então incendiou aquilo ali. Da mesma maneira, Zacarias já havia profetizado, homens já haviam profetizado, o anjo já havia profetizado para Zacarias que João Batista seria grande. Então, irmão, pais, não somente impactem em algum momento a vida dos seus filhos, mas constantemente lembrem eles daquilo que eles receberam. Lembrem eles do milagre que eles são. Lembrem eles do contexto em que eles foram gerados no mundo, como resposta do que eles foram gerados no mundo. E Paulo fazia constantemente isso. O versículo 8 nos ensina mais algo interessante, quando Paulo fala, na última frase do versículo, ele diz, participa comigo dos sofrimentos a favor do evangelho. E aqui eu aprendo que o pai, ele não impede o filho do sofrimento. O pai, ele não é super protetor de modo de impedir o filho de lidar com a realidade. O pai, pelo contrário, o pai, ele convida o filho a participar dos sofrimentos por algo maior, por algo mais profundo. Então, por isso que ele fala, participa comigo dos meus sofrimentos. Olha que interessante, é um pai chamando o filho. Uau! Aleluia, é um pai chamando o filho para participar dos seus sofrimentos. Que coisa linda, gente. Então participa dos meus sofrimentos, Timóteo, a favor do evangelho. Ou seja, não é simplesmente, não é o sofrimento da vida. Não está falando do sofrimento gerado pelo pecado.
do sofrimento como fruto da situação pecaminosa e má do homem. Não, ele está falando do sofrimento em favor da causa. Aqui ele está falando do sofrimento em favor do evangelho, então ele convida Timóteo, participa comigo. Pai, eu quero te dizer, chame os seus filhos para participarem com você das dores e dos sofrimentos em favor do evangelho, em favor de uma causa maior. Qual é a sua causa? Qual é a causa que move você? Qual é a causa que faz você acordar todas as manhãs? Qual é a causa que faz você chorar? Qual é a causa do mundo? É a orfandade? É ser contra o aborto? Qual é a causa que faz você acordar? É vidas transformadas? Qual é a causa que faz você acordar? É os ribeirinhos alcançados para Jesus? O que faz? É as pessoas tocadas? O que faz? Qual é a sua causa? Chame os seus filhos para participarem disso também. Não aliene os seus filhos à sua causa, mas chame os seus filhos para participarem dos seus sofrimentos em favor de uma causa maior, porque isso vai ensiná-los, isso vai treiná-los para quando eles tiverem as causas deles. Pais, chamem os vossos filhos para participar dos sofrimentos das suas causas, porque eles vão entender o que é, eles vão ser preparados, vão ser treinados, vão ser desenvolvidos para quando eles tiverem que viver as causas deles. Então participe do meu sofrimento, ensine a lidar com a dor e ensine os seus filhos a sofrer por algo que realmente vale a pena. E filhos, não tenham medo de participar dos sofrimentos, das causas dos vossos pais. Participe, ainda que talvez não seja a sua causa, porque Deus em algum momento vai te desvencilhar, não no sentido de separar você do seu pai, mas no sentido de te impulsionar, de você ser lançado, de você sair da aljava e ser lançado. Mas para isso, respeite os processos de ser treinado nos sofrimentos do seu pai, porque quando você for lidar com os seus sofrimentos, você já vai estar mais pronto, mais apto, mais maduro. Paulo continua, então, aí no capítulo 2, entre tantas coisas que ele fala no capítulo 2, ele começa falando: você, meu filho Timóteo, fortifica-te na graça que há em Cristo Jesus. Ou seja, Paulo está dizendo, filho, se fortaleça na graça de Jesus. Ou seja, se fortaleça no fato de que nós somos sustentados pela graça, pelo favor imerecido, de que nós somos sustentados pela mão poderosa de Deus. Ou seja, ele está dizendo sustentar é fundamento, sustentar é sustentação, a ideia de suporte, é fundamento da casa. Paulo está dizendo para Timóteo, filho, Timóteo, fundamenta-se, cria suas raízes na graça de Jesus, cria suas raízes em Deus, não cria suas raízes em você mesmo, não crie suas raízes nas suas ideias, não crie suas raízes nos seus planos, crie as raízes na graça de Jesus. Se fundamente no fato, é isso que Paulo está dizendo, se fundamente no fato de que ainda que você venha a falhar, de que ainda que você venha a enfraquecer, quem te sustenta é o Senhor. Te fortaleça no fato de que ainda que você venha a falhar, quem sustenta você é o Senhor. Depois, e para a gente caminhar para o final, Paulo vai nos versículos de 3 até o versículo 6. Eu entendo aqui que Paulo vai ensinar Timóteo acerca de eternidade, porque Paulo vai usar 3 exemplos. Paulo vai falar de um soldado, de um atleta e de um semeador. Quando ele fala acerca do soldado, ele diz: nenhum soldado que é escalado, ele se embaraça com as coisas dessa vida, a fim de agradar aquele que o escalou, a fim de agradar aquele que o convocou. Depois ele vai falar do lavrador, do atleta, e ele fala: nenhum atleta ele corre e vence uma corrida se ele não competir segundo as regras, segundo o padrão. E depois ele vai falar do semeador, que o semeador ele deve ser o primeiro a colher dos frutos. E o que eu entendo aqui, irmãos, eu entendo aqui que Paulo está ensinando Timóteo acerca de eternidade.
E é isso um dos principais conselhos que eu acho que Paulo fala em toda a carta, porque Paulo quer trazer para Timóteo não somente a consciência dessa terra, mas trazer uma consciência de que existe algo maior do que isso, e de que Timóteo não deveria, no seu ministério, na sua vida como filho, se embaraçar com as coisas dessa vida, simplesmente. Mas ele devia fazer as coisas dessa vida, viver na realidade dessa vida, mas com uma consciência de eternidade, com uma consciência de que existe algo maior, algo mais poderoso, algo transcendente, e que existe um destino para todas as coisas. Então, Paulo, ele imprime em Timóteo a ideia de que existe um fim, uma finalidade, um objetivo, uma recompensa. Quando ele fala do soldado, eu imagino que Paulo está dizendo, Timóteo, meu filho, quando você é convocado por Deus, quando você é chamado por Deus, você não se embaraça mais com as coisas dessa vida. Você não se embaraça mais com os seus problemas, simplesmente. Você não para mais somente nos seus problemas. Quando você é chamado, convocado, você quer agradar quem te convocou. Você tem uma missão. O soldado, ele é convocado para uma missão, ele tem um objetivo, ele tem um telos, ele tem um fim, uma finalidade. Então, eu acredito que Paulo está dizendo, Timóteo, meu filho, entenda que você foi chamado por Deus. Entenda que da mesma maneira que eu tenho uma missão, você tem uma missão. Da mesma maneira que eu estou formando você como filho, daqui a pouco você vai formar outros filhos. E não somente você vai formar filhos, como Timóteo, você vai formar pais. Uau! Não somente você vai formar filhos, Timóteo, mas você vai formar pais. Aleluia, você vai formar paz. Então, entenda que sempre tem um objetivo, entenda que você foi chamado, entenda que não foi ao acaso que nós nos encontramos, entenda que não foi ao acaso que eu consegui imprimir o meu coração em você, não foi ao acaso que quando eu saí de Éfeso, eu deixei você em Éfeso para cuidar da igreja de Éfeso, não foi ao acaso que eu te treinei, não foi ao acaso que eu estou te desenvolvendo. Pais, olhem para os seus filhos e digam, e apontem o fundamento, apontem o destino, apontem a finalidade, digam, filhos, eu estou preparando você para uma missão, eu estou preparando você para um destino, eu estou preparando você para essa geração, eu não estou preparando você para simplesmente ser mais um na sociedade, para ser mais um, não, eu estou preparando você para ser um pai de gerações, eu estou preparando você para ser um pai de nações, eu estou preparando você para influenciar pessoas, para impactar pessoas. Meu filho, se você vai ser médico, eu estou preparando você para ser um médico que vai transformar a área da medicina, que vai impactar a área da medicina, que vai levar o evangelho através da medicina, que vai curar pessoas através da medicina. Filho, se você vai ser um empresário, se Deus chamou você para ser um empresário, eu vou preparar você para ser o melhor empresário do país, eu vou preparar você para ser o maior investidor em missões, eu vou preparar você para que a sua empresa gere empregos, gere renda, gere vida, gere riqueza, gere prosperidade para a nação. Então aponte, pais, apontem o telos, o objetivo e preparem de maneira intencional os seus filhos. Depois Paulo vai falar acerca do atleta, e quando Paulo fala do atleta, ele fala nenhum atleta que corre uma corrida, ele consegue vencer se ele não competir segundo as regras, segundo o padrão. Existe um padrão, Deus tem um padrão, irmãos. Deus tem um padrão de fazer as coisas. O evangelho tem um padrão de fazer as coisas, tem um modo de fazer as coisas. Imprima nos seus filhos de que de algum modo há um padrão. Há um padrão, e o padrão é as escrituras, o padrão é o evangelho, o padrão é a verdade de Deus. E que eles não vão conseguir viver suas vidas, completar suas carreiras, se eles não viverem de acordo com o padrão de Deus. Porque um corredor, ele está correndo de acordo com as regras, de acordo com os padrões. Só que o corredor está correndo, só que ele já está no olho no pódio. Ele está com o olho no pódio. Ele já está vendo a vitória, ele já está vendo a medalha, ele já está vendo o troféu. Ninguém entra numa corrida sem pensar no troféu, ninguém entra numa corrida sem pensar no pódio. Então, nós precisamos dessa geração pais
Imprimam o pódio na vida dos seus filhos. Imprimam a medalha na vida dos seus filhos. Ou seja, tem um objetivo final. Tem algo, tem um telos. E quando ele fala do semeador, Paulo está falando, o semeador é o primeiro a colher dos frutos. O que ele está dizendo? Ele está dizendo que tudo aquilo que você plantar, logo você vai colher. Tudo aquilo que de algum modo você plantar nessa vida, tudo aquilo que você plantar em outros filhos, tudo aquilo que você plantar em outras pessoas que recebem de você, você já vai poder colher dos frutos. O meu pai, irmãos, ele fez isso. E o meu chamado hoje é aprove Deus que hoje eu, de algum modo, falasse mais aos pais. Sendo filho, falasse aos pais. E por que que eu acho isso muito poderoso e muito profundo? Porque sendo filho, eu convoco no amor, na honra e no respeito, eu convoco os pais a apontarem o telos, apontarem o objetivo, apontarem a finalidade. E quando eu falo disso, eu não falo de dizer será exatamente assim, mas de trazer para os filhos a consciência de eternidade. Trazer para os filhos a consciência de que há algo maior do que isso. Há algo maior do que a realidade que nós vivemos hoje. E que nós temos que viver para isso, para essa realidade maior. Nós temos que viver por coisas que são maiores que nós mesmos. Nós temos que viver por realidades que são mais profundas que nós mesmos. Nós temos que viver por causas que são maiores do que nós mesmos. Pais de destino, eles criam filhos de propósito. E o que é isso, se não pais criando filhos com causas grandes, com causas poderosas, com causas que vão impactar o mundo. Então, pais, preparem filhos não somente para serem bons empresários, para serem bons profissionais, para serem bons maridos e pais, tudo isso é importante. Mas eu quero dizer, pais, preparem os vossos filhos para serem grandes. O meu pai, desde pequeno, ele me preparava para ser grande. E hoje, com 23 anos, eu tenho tido a oportunidade de viver tantas coisas grandiosas em Deus. Hoje, com 23 anos, sendo um menino, porque eu reconheço, talvez a minha limitação de idade, mas sendo um menino, hoje, com 23 anos, sou casado, vou fazer 2 anos de casado. Daqui a pouco, se Deus quiser, Deus vai preparar os filhos. E eu tenho tido a oportunidade de não somente ensinar, não somente ministrar, não somente falar a outras pessoas, mas porque sempre tive um pai que, de algum modo, me ensinou a ser grande. E ser grande não no sentido de grandeza aos padrões do mundo, mas de fazer coisas grandes, porque para o reino de Deus, grande é aquele que vive por causas grandes. Escute isso, no reino de Deus, grande é aquele que vive por causas grandes. Então, é isso que eu queria deixar.